Olha, existe alguns aí que eu acho que está até pior. Há um tempo atrás, acho que não sei se foi no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, um rapaz leu lá em Joel, né? Joel não, desculpa, em Oséias, que Deus fala para Oséias pegar uma mulher adulta e casar com ela, que ali ele ia fazer uma analogia. Mas ele crê que era uma moça decente, depois ela se tornou infiel, e Deus usou para mostrar a infidelidade de Israel. Aí tá assim, vai pega uma moça, né, adúltera, aí o pastor leu, aí o pastor, escuta só para vocês verem, depois vocês procuram isso no YouTube. O pastor vai, a mulher casada chega para ele e diz que Deus revelou para ela que ela tinha que ter um filho com ele. Aí o pastor tem um relacionamento com a mulher, com consentimento do marido dela, e a mulher engravida. Aí ele vai lá e pega a passagem. Aqui, tá aqui, ó. A Bíblia, Deus manda. Vai, pega uma mulher e adultera com ela. Aí o repórter daquela televisão lá, essa podridão do país, né? Essa tal de TV Globo, né? O repórter fala assim, não, mas aqui tá, vai. E uma moça e adúltera. Não tá e adultera, tá e adúltera. Tá vendo que tem um ponto aqui? Aí o pastor Severo, aqui não é pastor, né? Cara, isso não pode ser chamado pastor. Aí, para você ver, uma coisa leva a outra. Aí começou a encher linguiça lá, rapaz. Aí acabou a reportagem lá. Mas para vocês verem, tem ocasiões que eu vejo meio como complicado essa questão aí, né? E o problema também é a questão, além dessa questão disciplinar, né, esses acontecimentos aí de adultério dentro da igreja, entendeu? Existem as prostituições espirituais também. E essas são as que mais afloram da igreja. Esses cultos bizarros que nós, não me referindo àquilo lá, né? Mas em outras situações que eu referi às igrejas desses hereges que tem por aí. Depois vocês dão uma olhada no tal de Reino de Deus no YouTube, para vocês verem a aberração que não é aquilo. O que é Reino de Deus? É a igreja do Reino de Deus, de um tal de apóstolo lá, a apóstola Sol. Depois vocês dão uma olhada lá, né, para vocês verem a aberração. Só para vocês verem como que está o problema, esses camaradas mandam, diz que as pessoas têm que ir lá em Minas Gerais, num local onde eu acho que é um terreno que eles compraram, e atribuir, deram o nome de Monte Manaim. Tem um significado, mas eu não lembro agora o significado de Manaim, depois eu falo. Vou ficar devendo aqui no vídeo também. Aí o que acontece? Aí você vai lá, faz um pacto com o Arcanjo Miguel. Aí lá tem o altar da ilha de Araúna. O conhecimento bíblico dele é tão precário que ele diz que Araúna era um rei, né? Araúna era o rei, ele era o súdito de Davi, entendeu? O proprietário lá do terreno que o Davi queria, onde o Davi fez o sacrifício, tem nada de rei, né? E e aí fala que você tem que fazer um pacto com o Arcanjo Miguel e tem que renovar de ano em ano. Onde que está escrito essa escritura? Eu sei que um veio querer me convencer disso aí, passou vergonha. Depois sabe o que ele fez? Não, vendo que ele não tinha argumento, que o argumento dele era falho, ele simplesmente abandonou a conversa. Entendeu? Porque é por isso que você tem que ser um obreiro que maneja bem as escrituras, exatamente para isso. Para você convencer esses caras ou calar a boca deles, entendeu? Aí voltando aqui aos Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja problemática, né? Vocês imaginam, a pessoa está morando, ou melhor, morando não, convivendo com uma pessoa que se diz ser irmão e é um devasso. O Paulo vai aconselhar aqui que nós não devemos nem comer com ele, nem partilhar o pão com ele, porque já seria o quê? Um pecado partilhar o pão com aquela pessoa, entendeu? Então eu não vejo assim, não vamos generalizar, viu, gente? Não vamos dizer que todas as igrejas é isso, né? Porque graças a Deus, até onde nós sabemos, nós não temos notícia de alguém que está tendo casos com sua madrasta, né?
Mas, pastor, se tudo acaba que os apóstolos, eles escrevam, é tudo da igreja, né? Oi? É tudo da igreja que eles falam, né? Eu não entendi. Tipo, agora, ele perguntou que é só para os corintianos, né? Só os poucos. Isso, Mas essa... só que, no meu pensamento, eu acho que não é só. Não, não, na carta, aqui essa carta aqui, Paulo está tratando com a igreja de Corinto. Com a igreja de Corinto, lá naquela época. Mas acontece que o contexto dos escritos aqui é para todo o tempo, entendeu? É para todo o tempo, entendeu? Né? Foi escrito para Corinto, né? Mas, quer dizer, o que o apóstolo possivelmente tivesse em mente, que aquilo ali ficaria só em Corinto, o Espírito Santo sabia que serviria, né, para toda a dispensação da graça, né? Para todas as pessoas se orientarem por aqui, né? Por essa questão. Então é o seguinte, primeiramente, esse cristão estava praticando imoralidade, né? Continuamente. Quer dizer, o camarada, ele não foi um acidente de percurso. Ele praticava continuamente, sem se arrepender, né? Ele não tinha arrependimento nele, né? Essa passagem não se aplica a um discípulo que tenha pecado com imoralidade ou impureza em um momento de fraqueza. Isso aqui, gente, não é esse caso, tá? Que foi por um momento. Não, isso aqui não tem esse caso. Isso aqui, a pessoa tinha totalmente ciência do que ele estava fazendo, entendeu? Não era fraqueza, era simplesmente porque a pessoa não tinha um caráter transformado por Deus. Existe aquela questão, o erro de percurso, né? O acidente de você cometer um pecado, um deslize, entendeu? E existe a questão da prática, a pessoa vivendo na prática. Tipo assim, tem pessoas que falam que Davi era um adúltero, por causa do problema dele com Batseba lá, né? Que era a mulher de Urias. Só que o Davi, ele praticou aquele ato ali, entendeu? Mas ele não era a prática dele. Então ele caiu em adultério, sim, sem problema, sem questionar. Não tem questionamento. Mas você não pode falar uma pessoa que caiu no ato uma vez, entendeu? Com a pessoa que vive na prática daquilo, que é diferente, entendeu? Que é diferente. Né? Quem pratica é que faz várias vezes. Né? Isso, o que vive na prática é que tem costume. É tipo assim, ó, você quer ver na atualidade? Os esquerdopatas, né? Eles dizem que no país tem a cultura do estupro. Ou seja, que qualquer homem seria estuprador em potencial. Se é uma cultura, então quer dizer que você não pode ver uma moça que você já ia praticar cultura. Isso aí não é uma cultura, isso é um crime. Entendeu? Então, aquele cidadão, ele vivia nessa prática, entendeu? Nessa necessidade do pecado. E enquanto o Davi, ele, numa época que não era para ele estar em casa, numa época que era para ele não estar na sua casa, né? Diz que era na primavera, que os reis da antiguidade tinham o costume de sair para a guerra, Davi não foi. Ficou em casa. Agora, aonde será que Batseba estava tomando esse banho? Imprudência dos dois, né? A Mikvazina é a oficina de quem? Entendeu? Mikvazina é a oficina do diabo. Se ele tivesse ido para a guerra, seria melhor. Entendeu? Aí depois o que ele faz? Ele engravida a mulher, aí chama o marido dela. Tem um caso que você já conhece, né? Que ele embriaga o rapaz para ele ir para a casa dele, para cumprir o seu papel de marido. Só que o rapaz falou, não, tá todo mundo lá na guerra lá e eu vou me deleitar com minha esposa? Não vou, ficou lá. Aí Davi escreve uma carta, sela. O camarada era tão fiel a Davi, né? Que ele levou a sentença de morte. Agora, seja sincero, será se fosse um de nós aqui, será se essa carta chegava na mão do comandante? Então, será? Cadê? A história mudou por quê? Porque o irmão foi sabidinho, abriu a carta e viu que ali estava a sentença de morte dele e caiu fora. Entendeu? Então é o seguinte, gente. Então,
esse problema aí, Paulo quer resolver. Aí ele fala o seguinte: para entregar esse cidadão a Satanás, para que o corpo fosse destruído, né, e ele fosse salvo, o espírito fosse salvo. O que é a intenção de Paulo? O camarada está dentro da igreja, está usufruindo da proteção de Deus, correto? O diabo não pode tocar nele. Quando ele sai dessa proteção, ele está à mercê do diabo. Então o diabo vai atacar ele de todos os lados. Aí ele vai sentir o quê? Vai se sentir indefeso, inofensivo, né? Contra um bicho que ruge feito leão procurando a quem possa tragá-lo. Aí ele vai falar: puxa vida, eu estou todo arrebentado aqui, estou cheio disso, cheio de enfermidade, eu vou voltar para a igreja. Aí ele pede perdão. Qual que é o objetivo da igreja? O receber de braços abertos, entendeu? E tratá-lo novamente, né? Mas o que acontece? Mas hoje em dia, o grande problema de você tratar uma pessoa dentro da igreja são os próprios irmãos. Não é verdade? Tem irmão que gosta de ouvir só a palavra de carinho. Não precisa nem você falar de Cristo. É o crente mimado. Você tem que... ele quer que você... Ele quer ouvir aquilo que interessa para ele. Entendeu? Então, isso aí, por isso que ele está caindo, né? Isso aqui, ó. Agora de ontem foi casado, não foi bom. Ontem Deus falou. Mas teve gente que saiu com bicão aqui. Entendeu? Teve gente que fez bicão, saiu, não esperou nem a bênção apostólica. E saiu. Mas o que eu posso esperar de Deus, Alô? Se eu só quero ser mimado. A gente tem que estar preparado para as coisas boas e eu ouvi palavra também que entra no coração. Na verdade, essa palavra que você ouviu ontem, isso é a melhor coisa que você possa ouvir, garoto. Com certeza, é verdade. Porque se você vai ouvir uma palavra que você fala, essa é boa. É boa. Ela é boa para quê exatamente? Foi boa para quê? Boa para as coisas não. Igual, vamos lá. Eu vi pessoas abrir o livro de Juízes, onde a nação estava totalmente afastada, apostatou da fé, era uma apostasia geral, entendeu? Nem se fala no nome de Deus, diz que cada um andava no seu próprio caminho. As pessoas abrindo e, você é especial. Não sei se vocês ouviram isso. Você é especial, Deus chamou você porque você é especial. Você está aqui porque você é especial. Onde nós somos especiais em alguma coisa? Uma pessoa que está morta em pecados e deleites, que andava segundo o curso desse mundo, debaixo da ira de Deus, ela é especial em que exatamente? Entendeu? Aí depois, outro leu lá e... Não, se você clamar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e que não sei o quê. Gente, vamos ter essa paciência, vamos pregar a Bíblia. Isso vai te edificar em quê? Fazer massagem no ouvido e cócega na alma. Entendeu? Agora, quando você vê uma palavra que Deus fala para você, ele fala: olha, põe a tua casa em ordem. Entendeu? Põe a tua vida em ordem. Se conserta dentro de mim. Por quê? Porque ele não quer ver você perdido. Entendeu? Agora uma palavra que receba a vitória, receba a bênção. Isso vai causar o quê? Vai causar você muito confiante nas coisas. Vamos ser sinceros aqui. Se todas as pregações que nós ouvimos até hoje, de receba a bênção, receba a vitória, quantas bênçãos e quantas vitórias você já recebeu? Então, dessas mensagens. Seja sincero. Eu nunca recebi nada. Eu recebi quando Deus falava, né? E falava brabo mesmo, entendeu? E depois falava: varão, o senhor está falando assim. Era bênção pura. Você estava aqui no dia que a irmã Elisângela contou a história da cama? Cama? Você estava aqui? Não. Eu estava pregando, né? E a mensagem não era receba isso não. Era a mensagem igual a de ontem. Aí eu vi uma cama sobrevoando. Não estava assim, estava minha esposa, a irmã Elisângela, outras irmãs assim. Eu vi uma cama de casal sobrevoando por cima delas. Eu falei: irmãos, eu vi uma cama sobrevoando esse espaço aí, agora eu não sei o que é. Aí o pastor Marcelo, ele tinha uma barraca de pastel aqui, aí ele ia arrumar ela para vender, eu estava lá e falou assim: no mar, aquela cama lá é minha, cara, você viu, é minha.
Eu falei, ó, varão, eu não sei não, eu não, você que tá falando. Eu não tenho discernimento para aquilo. Ele falou, não, a minha tá toda quebrada. No outro dia, ele falou, Deus deu a cama para ele. Usou a afinada Val e o Paulinho. Deram uma cama nova. Ele estava aí, segundo a irmã Elisângela, comprou aqui, ó. Nesse púlpito aqui. Chegou o caminhão das Casas Bahia e descarregou lá. E não ficou aquele negócio, receba! Isso, entendeu? Não. O mundo espiritual se trata com verdade. Deus se trata com verdade, amém? Então é o seguinte, aí o que acontece? Esse rapaz, ele é entregue a Satanás, mas não no sentido de que Paulo esteja aqui querendo que ele se perca, mas que ele reflita com o sofrimento que ele vai adquirir e seja salvo, tá bom? Com relação à expressão entregue a Satanás, a explicação mais razoável é que, ao ser expulso do convívio da igreja, que eu já falei, que é o domínio espiritual de Deus, de ser lançado no mundo, que está sob a autoridade de Satanás, aí você vai ver na tentação de Jesus ele falando que todo aquele reino era dado a ele. Lucas 4, 6, tá? Os cristãos estariam sendo entregues a Satanás. Então, essa, resolvido? Alguma dúvida sobre isso? Então vamos pular para frente? É o batismo, né? Aí tá aqui. O que está escrito aí? Batismo pelos mortos. E aí, vamos participar nós juntos aqui. E aí, pastor Moacir? O que Paulo quer dizer com esse batismo pelos mortos? Um minuto. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Paulo estava aprovando as práticas de se batizar por pessoas mortas. Ele estava aprovando? É, Vamos ler aqui, vamos fazer primeiramente a leitura aqui, depois vocês dão a opinião. Primeiramente, note que essa passagem não significa que Paulo estava aprovando, viu? Você esqueceu a preposição aí, o negativo aí, não, né? eu não. Entendeu? Aprovando a prática de batismo pelas pessoas mortas. Não há nenhuma outra passagem na Bíblia, que apoie essa doutrina. Pelo contrário, as escrituras são claras a afirmar que o destino do homem está selado após sua morte. Leia para mim Hebreus 9, 27, por favor. Rapaz, o Nivaldo está cada vez mais se distanciando da igreja, né? Que pena. Ele é batizado, né? É. Ele é batizado? O irmão Alexandre também não veio, né? Ele mandou orar por ele. Ele mandou, meu irmão, ora por mim. Quem? Ele. O irmão Alexandre? Aham. Amém, vamos orar, né? Mas não é só a gente orar, ele também tem que querer, né? Hebreus 9, 27. Alguém, irmão pastor Moacir, abra para nós em Lucas 16, 19 ao 31, tá? Lê aí, irmão Antônio. E como aos homens está ordenado morrer uma vez vindo, depois disso o juízo. Então é o seguinte, olha só, gente, o Hebreus está de acordo aqui quando ele diz que o homem ele só tem direito de morrer uma vez, né? Embora o jeito que Jesus ressuscitou, né? A Tabita, ela morreu, foi ressuscitada por Pedro. O filho da viúva que residia em Naim, né? Também, né? Deus inverteu essa lei. O defunto lá que o nosso Eliseu ressuscitou, e o filho da Sunamita, e o filho lá da viúva lá de Sarepta, né, que Elias ressuscitou. Jesus ressuscitou, a filha de Lázaro que Jesus ressuscitou. Né? Talita. Isso, a Thalita. Quem foi que falou aqui? Ela que falou, leva o menino. Thalita, levanta, menina. Quem falou isso foi a irmã Mara. Mas não, ela não tá vindo mais não? Nunca mais vai vir na Acho que igreja. ela tá sendo muito enjoo. Tá grávida? Tá grávida. Ah, sim. Eu falei aí que parece que Deus estava tocando comigo para falar aí que uma mulher ia engravidar até o fim do ano, uma irmã. Eu vi, você falou, foi lá em casa que você falou, não foi? Foi, aí eu. Eu aí, nem percebi. Passou 2 meses, a irmã Mara aí. Foi? Aí eu falei, minha irmã tava de prova. Eu falei, irmã, Deus mandou eu falar. Ó. Ela falou, é mesmo, ó, eu lembro que você falou. Mas você não falou aqui não, né? Não, porque Rapaz. eu, coitado de mim. Perdeu a fama de profeta, tá vendo? Lê para uma vez aí, irmão Antônio. E como aos homens está ordenado morrer uma vez vindo depois
depois disso o juízo. Agora olha essa leitura aqui. Escuta bem essa leitura aqui do capítulo 16 de Lucas, que vai falar sobre o rico e o Lázaro, não é isso, irmão? Vamos 16 assim. do quê? 16, do 19 ao 31, pode ler. É a parábola do rico e Lázaro. Aí, ó, Lucas 16, ele disse também aos seus discípulos. É isso? É. Não, 16, do 19 ao 31. Ora, havia um rico, ele vestia-se de púrpura e bebia com isso, envia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lambendo-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. E nos ares desviou os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente os males, agora este está consolado e estou atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, só que quiserem passar de lá para aqui, para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá, passar para cá. E disse ele: rogo-te que eu, pois, ó Pai, que mandes na casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés, profeta, ouça-me. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrependiam-se. Porém Abraão lhe disse: não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acredita ainda que algum dos mortos ressuscite. Tá vendo aí, ó? Que o cidadão, aí o rico, ele com medo dos seus irmãos, que possivelmente era meio arrogante, semelhantemente a ele, né? Aí queria mais nas suas riquezas, desfrutava mais dela do que de Deus. Aí ele pede para que Abraão enviasse a Lázaro. Ele fala assim: olha, aí Abraão fala para ele, não corrobora com a questão da reencarnação, mas ele fala da ressurreição, do morto voltar à vida. Olha, ainda que um dos mortos ressuscitasse, eles não creriam. E por outro lado, de mais a mais, eles têm Moisés e os profetas, né? Ele fala aí, né? Ouçam, não é que eles iam ouvir propriamente Moisés, que já havia morrido, né? Lá, mais eu acho que uns 4.000 anos já aí, ou 3.000 anos por aí. Ele estava falando dos escritos. Entendeu? Aí quando ele fala, tem Moisés e profetas, os escritos de Moisés e os profetas. Por isso aí, vocês vão se arrepender. Quer dizer, não existe outro método para arrependimento. Tem que ser a palavra de Deus, né, pregada, né? E o Espírito Santo trabalha na vida da pessoa, a pessoa se arrepender. E a questão aqui do batismo é justamente isso, falando sobre a ressurreição. E Paulo vai questionar o seguinte: se os mortos não ressuscitam, por que vocês batizam? Aí tem aí tem algumas teorias, né? Tem uma teoria que diz que Paulo estava se referindo aos novos convertidos, que os irmãos mais antigos, os crentes mais antigos, né, daquela ocasião lá em Coríntios, que iam morrendo, os lugares iam ficando vagos, né, as cadeiras da igreja ficando vagas, e eles pregando com novas pessoas vinham para aquele lugar. Isso é uma teoria, gente. O texto não está dizendo isso, é uma teoria. Entendeu? Tem outras teorias também, né? Tem outras teorias. E o que acontece? Aí aqueles novos convertidos iam substituir aquelas pessoas no público, né? Aí eu peguei aqui um comentário e falei assim, ó: o sentido aparente dessa passagem é que alguns coríntios estavam sendo batizados em favor dos mortos. Não sabemos se de fato havia esse costume, pois nem a Bíblia, nem qualquer outro documento antigo afirma essa tal prática. Se você procurar na Bíblia,
barulho de som de carro que nós estamos aqui, a igreja está com a porta aberta e fica pertinho da rua, viu? Estou avisando aqui no vídeo. Então, veja bem, essa prática, você não vai achar isso, a Bíblia afirmando isso. Nem documento antigo você acha fazendo a afirmação que os coríntios se batizavam por morte ou havia alguma seita que batizasse, tá bom? Aí fala assim, ó, devemos observar que esse versículo é o primeiro de uma série de questões retóricas, né? Que prossegue por vários parágrafos. Essa passagem não constitui um argumento teológico propriamente dito. Então isso aqui não está constituindo um argumento teológico, tá certo? Mais uma tentativa, de mostrar o absurdo da atitude dos coríntios, independente dos costumes que eles tivessem adotado. Isso aqui é um comentário que eu vi na Bíblia de Genebra, tá? Então eu peguei esse comentário aqui e achei muito bom. Outro comentário que eu peguei dela é esse aqui, ó. Não, esse aqui é do Norman Geisler. Esse comentário aqui eu peguei do Norman Geisler, tá? Do Combate às Heresias, Resposta às Heresias. Tá assim, ó. Essa passagem obscura e isolada é prudente buscar qualquer doutrina em uma passagem como essa, né? Não é prudente, viu? Buscar eu li errado aqui, gente. Olha, essa passagem obscura e isolada. Não é prudente buscar qualquer doutrina em uma passagem isolada, né? Como esta, né? Antes deve-se utilizar as passagens mais claras, mais claras das Escrituras. Então vamos lá, deixa eu gaguejar aqui. Antes, não é prudente buscar uma resposta numa passagem isolada como essa, tá? Do capítulo 15, verso 29, do batismo pelos mortos. Antes deve-se utilizar as passagens mais claras das Escrituras para interpretar as menos claras, que é esse caso aqui, correto? Os textos claros são enfáticos e dizem que o batismo não salva. Nós somos salvos pela graça, através da fé e não pelas obras. Dê uma olhada aí, irmão Patrick, abre aí Romanos 4:5. Irmão Antônio, abre aí para mim Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Irmão Moacir, Tito 3, 7, de 5 a 7, tá? Efésios capítulo 2, verso 1, verso 8 e 9, tá bom? Irmão Advaldo, abre no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Evangelho, tá? Romanos 4, 5. Pode ler, Patrick. João 1, 12. Tá? Que é o Evangelho, não as cartas. Então deve ter. Não, é Evangelho. As cartas não é Evangelho. Nem aí o que está é Evangelho. Livro de João, Evangelho de João. Pode ter. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Viu aí? Não é por meio do batismo. É pela fé. É isso? Ou melhor, pela graça. A fé na graça de Deus, né? Pela graça sois salvos, né? Achou aí, irmão Patrick? Romanos, dá uma forcinha para ele achar Romanos 4, 5. Pastor Moacir, pode ler para mim. Tito 3, de 5 a 7. Isso. Vamos ver isso aqui? Mais uma coisa. Segura um pouquinho aí, Pode ler, pastor Não Moacir. pelas obras da justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Salvador, para que todos os justificados pela sua graça sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Viu aí? Mais uma vez falar da graça. Patrick. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica ou envia a sua fé, e imputado
como justiça, assim também deve declarar bem-aventurado ao homem que... É só o 5, tá? Então, é, Pode ler. Sempre, né? É Romanos 4, 5. isso, 4, 5. Bem-aventurado o homem quem Deus imputar justiça sem a obra, dizendo: bem-aventurado aquela cujas maldades são perdoadas. Acabou? Não tem aí. Siga. Enquanto tiver o 5 aí, pode ler. Religiosos, pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa ao pecado. Depois está bem-aventurado sobre as circunstâncias somente e também sobre o Incircuncisão? circuncisão, porque dizendo que a fé foi imputada como a justiça a Abraão. Amém. Irmão Patrick, lê sem nenhum receio, tá? Porque quanto mais você lê, mais você vai melhorar a sua leitura em português, né? tá. Porque o irmão Patrick é da onde, irmão Patrick? Postado no Marfim. O quê? Postado no Marfim. O irmão Patrick, para quem não sabe, é da Costa do Marfim. Então ele tem uma dificuldade com o português. Tá indo bem. Só um minuto, segura aí. Vamos lá. Ó, não somos capazes de fazer nada que resulte na salvação. Isso tudo é o nome falando, tá? Não somos capazes de fazer nada que resulte na salvação em favor de outra pessoa. Então veja bem, se nós não podemos fazer nada em favor de outra pessoa para sua salvação em vida, quem dirá batizar pessoas para salvar mortos, ou alguma coisa possível assim, né? Cada pessoa deve fazer em favor de si mesmo. Lê aí, João. Olha o que a pessoa deve fazer para isso aqui. Lê aí, João 1,12. Mas todos quando receberem, Mas todos quanto receberam, deu-lhe poder de se tornarem filhos de Deus. que creem em seu nome. Isso, aí ó, e aí? Aquele que crê em Jesus, ele recebe o poder do próprio Jesus para se tornar filho de Deus, tá vendo? Agora, vamos lá, irmãos. Irmão Antônio, Mateus 23, 37. Irmão Moacir, 2 de Pedro 3, 9. Vocês podem seguir, pode abrir de vocês também. Mateus 23, 37, o irmão Antônio vai ler. E o pastor Moacir vai ler 2 de Pedro 3, 9, tá bom? Eu vou terminar aqui a leitura. Cada pessoa deve fazer a sua própria livre escolha. Cada pessoa deve escolher o que quer para si. Entendeu? Achou aí, irmão Antônio? 37? Mateus 23, verso 37, exato. 23, 27. 37, 23, 37. Jerusalém, não mates os profetas e apredeja-os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Viu aí? Cada um deve fazer sua escolha. Jesus quis ajuntá-los, Israel, mas Israel não quis. Aí Jesus fala: tu não sabe, mas o dia da tua visitação está chegando. Se referindo à destruição deles no ano 70. Pastor Moacir, 2 de Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas a longanimidade para os convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso aí, viu? Que todos devam se arrepender justamente para obter essa graça. Então, gente, o que Paulo está usando aqui, unicamente, é de uma retórica. Ele não está afirmando que ninguém se batizava por morte. E se você ler o capítulo 15, a ênfase recai sobre
a ressurreição de Cristo e os benefícios para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus discípulos, que é a ressurreição para a vida eterna. E o malefício recai sobre os inimigos de Cristo, que também vão ressuscitar no corpo preparado para o sofrimento e a vergonha eterna. Daniel 12, acho que a partir do verso 2, parece é o verso 1, tá bom? E João também fala sobre Tinha isso. alguém que se batizava pelos mortos? Oi? Tinha alguém que se batizava pelos mortos? Não, não tinha. Não. Nem a Bíblia relata que existia tal seita e nem documento algum relata que isso existia, tá bom? Aí tem algumas teorias, como eu li aqui, essa da questão dos mortos aí, né? Mas são só teorias, né? Tá bom? O Evangelho do batizado será o Ó, aqui tem mais um comentário aqui também, ó. Em relação ao texto, o texto aí 15:29. Os estudiosos diferem quanto ao que Paulo quis dizer. Há várias possibilidades. Paulo poderia estar se referindo sarcasticamente à prática das seitas que existiam dentro dos coríntios, que tinham falsas crenças, né? Está lá no capítulo 5 de 1 Coríntios. Não é isso? Olha outra teoria aqui. Paulo estaria dizendo: se vocês não acreditam na ressurreição, então por que... Isso aqui é uma conjectura, né, sobre Paulo. Se vocês não acreditam na ressurreição, então por que aderem à prática de batizar pessoas pelos mortos? Vocês são inconsistentes em suas próprias falsas crenças, né? Mas o problema é que não vai ter documento para afirmar isso aqui, entendeu? Aí tem a teoria da reposição dos lugares vazios, né? E dos novos convertidos, que substitui aqueles irmãos que morriam, que eu falei, né? O Paulo poderia também aqui estar relembrando o simbolismo do batismo, que nós vemos no início, lembra? Lá foi 6, capítulo 6, né? Que nós vemos, né? Sobre que Cristo morreu, que Cristo irá ressuscitar, né? Foi batizado na sua morte, né? Então pode ser isso também, tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Alguma dúvida? Não. Sem certeza? Absoluta? Alguma pergunta? Não. Agora os dons miraculosos aí, vamos lá. O Paulo vai tratar aqui dos dons da igreja, né? Ele vai tratar dos dons dentro da igreja. Então vamos lá. Esses dons são dons ministeriais, dons espirituais, tá, sabe? Que é que edifica a igreja, né? E o que acontece? No dia de Pentecostes, eu já falei para vocês que ali, no capítulo 2, ali não é glossolalia propriamente dita, ali são línguas idiomáticas, né? Pedro fala e várias pessoas que estão ali, de vários judeus, nascidos ou que há tempo havia partido para outros locais do mundo conhecido da época, e não falava mais o aramaico, né? Então um pouco hebraico, né? O que acontece? Eles falavam aquela língua daquele país onde viviam. E quando vem o batismo com o Espírito Santo, que aí eles veem como se fosse língua de fogo. Não era língua de fogo, como muitos pensam, né? Era como se fosse uma língua de fogo e como se fosse um vento impetuoso, um som como de um vento. O som era parecido com o som do vento, mas não era vento. Aí cada língua daquela reposa sobre cada irmão, e eles começam a falar em outras línguas. Aí o pessoal que está ali para a festa de Pentecostes, Pentecostes parece que 50 dias depois da Páscoa era realizada a festa de Pentecostes, que é a festa das colheitas, né? Ou a festa das semanas. E o que acontece aí? Estava ali vários judeus para essa celebração dessa festa, né? E eles ouvem cada um falar na sua própria língua e fala: mas o que está acontecendo? Que esses homens são todos da Galileia e nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua. Aí uns começam a zombar: eles são embriagados, então cheiram o peito de moço, né, de vinho, né, e estão nessa confusão toda ali. Aí Pedro, foi uma palavra,
varões, esses homens não estão embriagados como vocês pensam. São 9 horas da manhã, hora terceira, né? 9 horas da manhã, hora terceira. 9 horas da manhã. Aí é cedo, o povo está embriagado. Mas o que está acontecendo aqui é o que está escrito em Joel. Eis que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa é a profecia lá de Joel 2:28. Né? E Pedro falando, e eles entendiam. Agora, quando você vê a partir do capítulo 10, que o Pedro chega na casa do Cornélio, né, que tem aquela visão, vocês já leram, né, que ele manda chamar Pedro, aí ali já é uma glossolária, ali já é língua estranha. Entendeu? Ali já é língua estranha. E esses dons vai servir justamente o quê? Para a edificação da igreja. Entendeu? Mas a gente tem que dar uma olhada também, que parece que os coríntios, eles não tinham tanto discernimento assim. Entendeu? E Paulo fala para eles buscarem os melhores dons, né? E Paulo ia mostrar para eles, né? Paulo seria os melhores dons, né? Aí vai falar aqui, ó, dons miraculosos. A questão que mais levanta polêmica nessa passagem é a continuidade do dom de falar em línguas, interpretá-las, independente da conclusão que se chega. O ponto de Paulo nessa passagem era mostrar que não era aquele dom que os coríntios deveriam perseguir com mais desejo, e sim os dons que edificam a outras pessoas. Então, irmãos, hoje em dia, vocês já prestaram atenção? Os não pentecostais, os chamados tradicionais, eles dizem que os dons cessaram. Se você perguntar para ele, tem um versículo bíblico que diz que os dons cessaram, eles vão falar, não tem. Aí ele vai, não, mas cessou quando no ano 70, quando Jerusalém é destruída. Aí outro vai falar que cessou, porque ele vai, uma das evidências que ele disse que cessou, você lembra que Paulo, o companheiro de Paulo, ele deixou ele em Mileto, quase morto, e Paulo não pôde curar ele? Aí eles usam aquele argumento. Só se esse argumento for válido, existe vários outros a favor dos dons que eles vão ter que aceitar. Porque lá no tanque de Betesda, que havia multidões de enfermos, Jesus só curou um. Por que Jesus também não curou aquele cidadão que estava na porta formosa do templo? Ele vai receber a cura já no ministério de Pedro e João, já em Atos dos Apóstolos. Então, quer dizer, eles usam, os tradicionais, eles usam essas questões aí, só se você fizer essas perguntas para eles, eles querem falar que não é válida. Ué, e por que a deles é válida? Você está entendendo? O que satisfaz a você é válido. Aquilo que não satisfaz não pode ser válido. Não, porque isso não é teologia. Se isso não é teologia, então o dele também não é. Né? Isso não é argumento. Se não for argumento, o dele também não é, né? E o que acontece? Então, veja bem, olha só. Mais uma vez vamos usar lá, né? Vocês viram o irmão lá que pegou o microfone, que tem a igreja perto, que ele pegou e começou só a falar em língua estranha? Qual é a edificação que aquilo ele trouxe? O outro tá interno. Isso. Aí depois assim diz Pediu orar. Isso. Pediu para orar. Isso. Uhum. Aí assim diz o Senhor, não sei o quê. A gente tem que ver assim. Jesus Por que ele fala assim, diz o Senhor, porque não traduz para nós? Eu ia falar assim, sabe? Ele, oração, ele orou em língua até acabou. Então, E tem um pessoal para interpretar. ele teria que dar interpretação ali. Cada palavra ele parava e interpretava. Ali é uma bagunça. A pessoa, então, o que acontece? Existe coisa que é mais para chamar atenção para si. É o que eu sempre falo. Se a sua mensagem chamar atenção para você e não para Cristo, ela não serve. A sua mensagem tem que apontar para Cristo, tá? Então, o que acontece? Essa questão dos dons aí, vamos dar uma palhinha aqui, ó. Fala assim, ó, quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dons espirituais. O termo, vamos lá, aqui, só um minutinho. Vou usar um comentário aqui da Bíblia Pentecostal. Eu peguei a Bíblia Pentecostal por quê? Porque aqui a Bíblia que é do nosso movimento, né? Do movimento pentecostal. Não é aquele movimento que fala bodó, não é isso não.
Né? Não tem nada a ver com isso. É que crê da maneira que nós cremos, tá? Que é a Bíblia que fala da nossa fé como ela é. Aí fala assim, ó lá. Eu recomendo até vocês comprar uma dessa também, viu? Estudo Pentecostal, olha só. Fala assim, ó, acerca dos dons espirituais. Aí ela vai. Aí esses dons espirituais, ele vai do capítulo 12 até o 14, tá? Fala assim, ó. Isso. Paulo trata dos dons do Espírito Santo concedido ao corpo de Cristo. Esses dons eram parte indispensável da vida e do ministério da igreja primitiva. Então percebam que era dons que, né, que eram indispensáveis, a igreja tinha que ter, né? Deus quer que esses dons continuem em ação na igreja até a volta de Jesus. Aí ele vai dar aqui, verso 1, capítulo 1, verso 17. Então, isso, que a igreja tenha essa edificação, que ela se preocupe com a edificação até a volta de Cristo. Para quê? Você sendo edificado, você está firme. Se você não tiver edificação, você vai se firmar em quê, não? Seu propósito para os dons espirituais são os seguintes: manifestar a graça e o poder e o amor do Espírito Santo de seu povo, nas reuniões públicas, nos lares e nas atividades pessoais. Aí vou ler aqui do 4 a 7, tá bom? Fala assim, ó. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas o Senhor, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja bem que aqui nós já temos uma revelação dizendo que o Espírito Santo é Deus. E que ele dá a cada um de nós aquilo que for útil para a edificação, mas não para a sua própria edificação, mas para você edificar o seu irmão. O incrédulo, quando entrar na igreja, que vê profecia, se ele entrar em língua estranha, ele não sai edificado, né? Mas se ele entra e vê profecia, logo ele vai, né? Não, os dois são separados, né? Isso, vamos lá. Ajudar a tornar eficaz a pregação do Evangelho aos perdidos, confirmando de modo sobrenatural a mensagem do Evangelho. Então há confirmação também, tá? Do Evangelho. Ou seja, se você prega que Jesus cura, entendeu? Esse dom se manifesta confirmando, né? Confirmando. Suprir as necessidades humanas, fortalecer e edificar espiritualmente, tanto a congregação como os crentes individualmente. Aperfeiçoar os crentes na caridade, de um coração puro, de uma mente, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, viu? Uma fé pura, genuína, que não seja fingida. Tudo isso, essas questões aqui dos dons, vai nos capacitar. Né? Não, essa aqui vocês não têm, não. Essa daqui vocês não têm, não. Um comentário aqui que eu estou vendo. Os dons espirituais, né? Os termos que a Bíblia emprega para os dons espirituais descreve a sua natureza. Dons espirituais, pneumática, derivado de pneuma, espírito. A expressão refere-se às manifestações sobrenaturais concedidas como dons da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. E aí, ó, é para o bem, né? E não para a demonstração de que eu sou quase um dicionário de língua estranha, né? Aí o irmão está falando para ele que aquele poder vai ser outro. Entendeu? Aí tem uns que querem sair voando, né? Cortar a asa. E tem gente que, tipo assim, acontece, tem pessoas que acham que só porque você está caladinho, adorando a Deus calado aí, quer dizer que você não está com isso. Não, porque a presença do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que a adoração é você gritar. Não, a adoração não é de você gritar. A adoração é você estar ali adorando a Deus com o seu culto racional, servindo a Deus com inteligência. Veja bem, eu estou falando aqui, se vocês começarem a gritar aí, vocês vão entender? Não vai. E quando o pregador está pregando, quem está falando? Isso, mas quem está usando ele para ele falar? Isso, é Deus falando com você, não é isso?
Na oração você está falando para Deus, contando as suas adversidades para Deus, é isso? Nos hinos, geralmente você adora a Deus ali, né? Adorar não é só cantar. Não, adorar é só com toda a compostura. É Deus, você se entregar ali naquela hora de corpo, alma e espírito a Deus. Entendeu? Você glorificá-lo, tributá-los, o louvor, a honra, a glória, a sua adoração. Entendeu? Aí o que acontece? Se o pregador está pregando e você está aí, ó, aleluia, glória, o outro também está gritando. Aí outro fala em língua estranha aqui, outro ali. Quem é que vai entender? É igual o pregador que está pregando. Eu vejo isso com maus olhos. O camarada está pregando aqui a palavra, daqui a pouco ele desce do púlpito com o microfone, aí vai até você e vai lá profetizar. Ué, e a palavra que ele está pregando não é superior a isso? Entendeu? Tem coisa que se trata de infantilidade. Sabe o que acontece, pastor? Tem gente que ele deixa a emoção dele dominar eles. Verdade. Então, quando começar a orar, aí a emoção faz, aí aquela pessoa achando que está fazendo uma coisa, aí ele vai descer para poder, entendeu? Isso, e é emoção. É assim. Né? Bom, vamos seguir aqui. Deixa eu tirar esse vídeo aqui. Bom, gente, parando por aqui, tá bom?